Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, você está no nosso devocional. Queridos, hoje são 6 de dezembro de 2019 e Deus tem uma palavra para a sua manhã, que este dia seja repleto da presença de Deus na sua vida. É ótimo iniciar o dia logo meditando nas suas escrituras e agradecendo a Deus. Sempre agradeça. E meus irmãos, hoje eu tenho um texto que fala demais ao meu coração. Eu queria mais tempo para pregar, mas eu quero resumir esse texto com vocês e quero que você seja tão edificado quanto eu sou ao lê-lo. O Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, o versículo de número 13 e 14 chama muito a minha atenção. Eu quero ler para vocês. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu. Olha só. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. Uma das coisas que eu acho mais... meu irmão, esse texto é precioso demais, sabe? Tem tantos princípios que eu posso tirar daqui, mas eu quero dizer para vocês uma das coisas que mais me chama a atenção nesse texto, e para mim é essencial. Para você que não sabe, a alfândega era um espaço onde os judeus iam devolver o imposto. Todo o trabalho que eles tinham, eles retiravam o imposto e iam pagar ao governo romano. Naquela época, Israel era dominada pelos romanos. Você vai ver isso em todo o Novo Testamento, que os romanos sempre dominavam Israel. Muitas vezes, queridos, era uma relação de conflito. Sempre era uma relação de conflito. Era uma relação muito difícil entre os judeus e os romanos. Mas uma das coisas que eu quero relatar para vocês é que na alfândega eles não colocavam romanos para cobrar impostos. Eles colocavam os próprios judeus. Havia um emprego que era de coletor de imposto. Você vai ver o nome desse emprego na Bíblia, chamado publicano. E o publicano Levi, que mais tarde é o Evangelho de Mateus, aquele que escreveu o Evangelho de Mateus, ele era só mais um daqueles coletores de imposto. Você chegava na alfândega e haviam várias mesas de coletores de impostos. Haviam várias mesas de pessoas que só estavam ali para coletar o imposto. O judeu não se relacionava, o judeu ortodoxo não se relacionava com aquele publicano, pois ele tinha raiva e ódio do publicano, porque o publicano era o símbolo de que o governo romano oprimia Israel. Era o símbolo de que Israel era escravo. Era aquilo ali que eles entendiam. Então o fariseu, o saduceu, o escriba, de jeito maneira falava com os publicanos. A maioria das pessoas que entravam ali para devolver o seu imposto ignorava completamente os publicanos, porque havia ódio e raiva no coração deles pelos publicanos. Mas por que você está dizendo isso, pastor Gabriel? Porque esse texto que eu acabei de ler me diz que assim que Jesus entrou dentro da alfândega, ele viu a Levi. E isso fala demais ao meu coração, porque Levi era um esquecido, era um rejeitado da sociedade, o pobre e miserável publicano, que ninguém na igreja conversava com ele, ninguém, quando ele ia ao templo, ninguém falava com ele, ninguém tinha relacionamento, nenhum religioso chegava para um publicano e conversava abertamente. Se você desenrolar um pouquinho mais o capítulo 2 de Marcos, você vai ver que quando Jesus sentou com os publicanos, os fariseus ficaram extremamente furiosos. Mas o que é que você está querendo dizer com isso, pastor Gabriel? Que não importa o mais rejeitado, o mais desprezado, aquele que é mais excluído, aquele que foi abandonado, aquele que a sociedade escolheu deixar ao lado. Jesus veio e vê a cada um desses. No mundo existem 7 bilhões de pessoas. No meu Brasil, aproximadamente 210 milhões. Na minha cidade de Mossoró, existem aproximadamente 300 mil pessoas. E em toda essa quantidade de gente, o meu Jesus me vê de maneira singular. Ele não se confunde quando eu oro. Ele não confunde a minha voz. Ele não se confunde. Ele me vê. E eu acho isso tremendo. Porque às vezes você está se sentindo rejeitado, você está se sentindo excluído, você está se sentindo abandonado. E eu quero encerrar esse devocional com uma frase: ninguém passa desapercebido diante dos olhos de Jesus. Ninguém passa desapercebido diante dos olhos de Jesus. Fica na paz, meus irmãos. Esse é o nosso devocional.
curta, se inscreva e compartilhe. Amanhã tem mais. Eu aguardo vocês. Tchau, gente.